Graças a Deus. Querido, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, a partir do verso de número 18. Ou melhor dizendo, a partir do verso de número 14. Nós vamos ler alguns versículos para nossa meditação, em nome de Jesus. Queridos, o nosso pastor não pôde estar aqui hoje, por motivo de enfermidade, não está se sentindo muito bem. Depois nós iremos fazer uma oração pelo nosso pastor, presidente, em nome de Jesus. Esta é a razão pela qual ele não está presente nesta noite, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, o versículo de número 18 em diante. Quantos encontraram podem dizer amém. Eu vou ler um verso e os irmãos leem o seguinte, está ali no telão, mais fácil, todos, nós vamos ler, e a igreja acompanha em nome de Jesus. Fica de pé, jovens, em nome de Jesus, estão cansados, Deus abençoe. Diz assim, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, ou melhor dizendo, 14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Verso 15. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou-se para ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista ao cego, para libertar os oprimidos. Verso 19. O 20. E ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu as escrituras que vocês ouviu. Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz em ti uma terra e que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechara por 3 anos e meio, e houve uma grande fome a toda a terra. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Levantando-se, expulsaram da cidade, levantaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Amém. Sente glorificando a Deus em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, o texto em que nós lemos, escrito pelo Dr. Lucas, a palavra do Senhor nos narra a história. Lucas foi muito cuidadoso a escrever os seus livros, tanto o Evangelho
como Atos dos Apóstolos. A história encontrada no capítulo 4, dos versículos que lemos, do 14 ao 26, conta-nos a história de quando Jesus retornou à cidade de Nazaré. Todos nós sabemos que Jesus nascera em Belém da Judeia, vai se refugiar no Egito, volta para Nazaré, com 12 anos a 13 anos de idade. Jesus desaparece do cenário bíblico, não se ouve falar de Jesus, não se encontra nenhuma passagem de Jesus Cristo na sua adolescência, na sua juventude. Todas as escrituras sagradas, não encontramos textos ou palavras, ou frases que se remete dos 13 anos aos 30 anos de Jesus. Só que a palavra do Senhor diz: certa vez estava João batizando no Rio Jordão. João proclamava Cristo. João transmitia ao povo que haveria de vir um que era maior do que ele. Tratava-se da pessoa bendita de Jesus. Queridos amados irmãos, quando nós olhamos para esta palavra do Senhor, certa vez está João pregando, falando a respeito do Cristo. Jesus aparece no cenário, às margens do Rio Jordão. João, quando olha para Jesus, cheio de temor, gozo e na alma, alegria no coração, ele aponta para Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo então é batizado no Rio Jordão. O Espírito de Deus, pela sua primeira e última vez, vem em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Jesus. A voz de Deus ecoa na eternidade, proclamando que Jesus Cristo, aquele que descer as águas, era o Filho de Deus, enviado sobre a terra para perdoar os pecados, salvar e trazer novamente o povo de volta à presença do eterno Deus. Queridos, depois do batismo, Jesus vai para o deserto. 40 dias se passaram, 40 noites, Jesus orando, Jesus jejuando, sendo tentado pelo inimigo, a fim de não cumprir o seu ministério. Mas Jesus Cristo foi resiliente, olhando para a Bíblia Sagrada. Passados-se os 40 dias, Jesus teve fome, os anjos vieram alimentá-lo. Neste cenário todo, depois de vencer o inimigo, Jesus retorna para Nazaré. Detalhe, antes de ir para Nazaré, Jesus vem por Cafarnaum, fazendo proezas e maravilha. Ora, quando Jesus entrara em Nazaré, em um sábado, Jesus vai a uma sinagoga, aonde havia uma reunião, a fim de ouvir e transmitir a palavra do Senhor. Quando Jesus aparece, a sua fama já era percorrida por todos. A Bíblia Sagrada diz que eles dão um livro ao profeta Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, quando pega o livro, era o livro do profeta Isaías, e ele abre justamente no capítulo de número 61, aonde diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, aleluia, para proclamar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação aos vistos, aos cegos, e liberdade aos oprimidos. Depois que Jesus transmite esta palavra, ele encerra o livro, fecha-o e entrega ao ministrante do culto. Quando Jesus faz isso,
Toda a sinagoga se vira para Jesus para ouvi-lo, porque ele sabia que de Jesus viria alguma palavra de edificação. Os olhos estão fitos na pessoa bendita de Jesus. Jesus então, olhando para eles, faz menção e diz: hoje se cumpre esta profecia no meio de vós. Eles se maravilhavam com a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo eles se enfureceram, porque eles entendiam que Jesus não passava do fio de José e Maria. O que eles não sabiam e não entendiam, que Jesus era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, que veio para anunciar a boas novas de salvação. Quando eles olham para Jesus enfurecidos, dizendo: este não é filho de José, Jesus pega a palavra e diz: bem verdade é que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus então entra em um texto que, quando nós lemos, parece que não faz sentido, parece que foge da narrativa do texto, porque Jesus vai citar dois homens e dois profetas ao mesmo tempo. Ele vai dizer: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Num dia em que não houve chuva sobre Israel por 3 anos e 6 meses, tinha muitas viúvas, e nenhum profeta foi enviado, a não ser... Olha, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva em Sarepta, em Sidom, estrangeira, e ela foi abençoada. Ao mesmo tempo ele cita Naamã, sírio, outro estrangeiro, que foi ao profeta Eliseu e recebeu a cura. A pergunta é: o que tem desse texto? Por que é que Jesus cita estes dois personagens? E o contexto desse texto de Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 18, é preciso nós voltarmos ao Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 17, para nós acharmos o contexto dessa história, porque é que Jesus estava falando daquela forma. E nós vamos encontrar que Acabe pecou contra Deus, Jezabel profanou o templo do Senhor, houve uma ira de Deus tão grande sobre aquele lugar, que o profeta Elias chegou para Acabe dizendo: olha, não vai chover, durante esse tempo não vai cair chuva, orvalho sobre a terra. Deus olha do céu, assina embaixo, e não houve chuva, não houve orvalho sobre a face da terra. Elias vai para o ribeiro de Querite e fica lá por um período de 2 anos. A chuva cerrou. Ora, diante daquele cenário, não houve produção, não houve mantimento. O ribeiro começaram a secar. Para Israel, Acabe proclamou: Elias é perturbador de Israel, Elias e sua casa são perturbadores de Israel. Só que Elias estava debaixo da graça de Deus. Então ele vai para o ribeiro, 2 anos fica lá, as águas começam a secar, porque não tem chuva. Os covos que alimentavam Elias começam a faltar, porque faltava mantimento. Elias faz uma oração a Deus, e diz a Bíblia Sagrada que Elias naquele momento ouve Deus dizendo: vai para Sarepta, em Sidom, eu já ordenei que uma viúva cuide de você. Lá tem uma viúva que vai cuidar de ti, que vai zelar por ti. Detalhe: Sidom fazia parte do território de Baal, aonde proclamava Baal era Deus por excelência em Sidom. Mas Elias obedece à voz de Deus, sai de Querite e vai para Sarepta em Sidom. Quando ele chega em Sarepta em Sidom, a primeira coisa que ele avista, uma viúva pegando graveto de lenha, e diz a palavra do Senhor que Elias pede água, Elias pede pão. Ela olha para Elias e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, e vive a tua alma, a tua serva não tem nada. Tudo que a tua serva está fazendo aqui é pegar esses gravetos de lenha,
Sabe o que vai acontecer? Tem um pouquinho de farinha na panela lá em casa, um pouco de azeite na botija. Vou para casa, vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, depois vamos morrer, porque acabou o mantimento, não tem chuva, não tem sustento. Elias olha para ela e diz: vai, faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz dele para mim. Sabe o que é interessante, irmão Cícero? É que a mulher, por mais que não fosse serva do Deus vivo, por mais que não fosse uma israelita, ela obedeceu a voz do profeta, foi para casa, fez o bolo, trouxe para o profeta, e ele comeu e saciou-se, e disse para ela: a partir de hoje não faltará farinha na panela, não faltará azeite na botija, até que houver chuva sobre Israel. E a casa da mulher foi o mantimento das bênçãos do Senhor. Aí eu entendo o texto de Lucas capítulo 4 e versículo de número 24 em diante. O que é que Jesus estava dizendo? Enquanto as viúvas estavam passando por necessidade, não foram capazes de ouvir a minha voz e nem de me obedecer a minha palavra, mas mesmo em Sidom, em Sarepta, alguém, uma mulher viúva, estrangeira, foi capaz de ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra, e a sua casa foi abençoada. O que quer dizer com isso? O que eu estou dizendo? O segredo para sermos abençoados, para ter o nosso celeiro abençoado, a nossa casa abençoada, ainda está na palavra de Deus. O segredo ainda é o mesmo: ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Deuteronômio capítulo 28, Deus diz a Moisés: Moisés, se tiveres o cuidado de guardar a minha palavra, obedecer a minha palavra, se tu for no campo, terá mantimento. Se tu entrares, onde tu entrares, eu vou te abençoar. Tu não vai correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos virão até você. Obedecer a voz de Deus. O segredo está no ouvir e obedecer a voz de Deus. Jesus está dizendo para o povo da sinagoga: eu sou o cumprimento da profecia. Isaías falara de mim, eu sou o Messias. Mas o povo dizendo: não é, tu não é o Messias, nós não cremos na tua palavra. Sabes que eles tentaram matar Jesus, acabar com a vida de Jesus, pegaram Jesus, levaram para o alpendre mais alto, a fim de precipitá-lo para baixo. Mas não era chegada a hora da morte de Jesus, não era chegada a hora da morte de Jesus. Sabe o que eu quero dizer nesta noite para nossas vidas? É o seguinte: tem muita gente que acha que para ser abençoado é só simplesmente: ah, não, vou cantar, vou louvar, vou ofertar, vou fazer isto, aquilo, outro. Não. O segredo para sermos abençoados está no princípio de todas as coisas. E qual é o princípio? Ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, honrar a palavra de Deus. Porque quem ouve e obedece a palavra tem uma vida transformada, uma vida abençoada, um ministério prodígio diante de todas as coisas. Jesus estava dizendo: ouve a minha palavra, obedeça a minha palavra, porque quem ouve a minha palavra, quem obedece a minha palavra é bem-aventurado, é abençoado, recebe milagres da parte do Senhor. Não satisfeito, o povo parece que não entenderam Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês: o que é? Certo dia, o povo de Israel foi aprisionado pelos assírios. O chefe deste povo ficou leproso. Só que tinha uma menina lá, uma menina que conhecia o Deus de Israel, que conhecia muito bem os proezas e as maravilhas que Deus fizera ao seu povo. 12 anos aproximadamente de idade ela tinha, servia como serva na casa do seu senhor.
Naamã certo dia está lá, ele observa e vê que Naamã está leproso. Naamã está desesperado, porque lepra não tinha cura, tinha que se afastar da sociedade, afastar-se da casa, aleluia, afastar-se de todo e esperar a morte. Mas diz a palavra que a menina cheia de Deus, ela olha para Naamã e disse: se tu conhecesse, aleluia, o profeta que tem lá em Samaria, tu ia ao encontro dele e ele vai te restaurar da sua lepra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quem sabe Naamã quem é ele? Eliseu, o homem que restaura a lepra. Aí Naamã, quem sabe pela inocência da menina, ela diz: não, ele cura. Mas era o Deus de Eliseu que fazia milagre. Era o Deus de Eliseu que fazia proezas. Aí Naamã vai, pega ouro, pega uma carta com o rei, vai até Israel, chega com a carta e entrega ao rei. Aí quando o rei pega a carta, ele rasga a sua veste e diz: está aqui a estratégia de vocês para pelejar contra nós e nos destruir. Por um acaso sou eu Deus para restaurar a tua lepra? Isso aqui vocês estão fazendo de má fé. Quando Eliseu sabe da notícia, ele diz: deixa que ele venha até mim. Aí lá vem Naamã, poderosão, cheio do ouro, cheio da prata. Eliseu nem saiu ao seu encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Eliseu, quem sabe, poderia dizer, como o dia de hoje: vou lá, é rico, é próximo, vou chegar perto, quem sabe não sou abençoado. Não, não, a preocupação de Eliseu não era essa. A preocupação de Eliseu era mostrar para Naamã que em Israel existia um Deus que tinha poder nos céus e na terra, e que somente ele merecia ser glorificado. Aí Eliseu chamou o seu servo e disse: Geazi, vai até ele, diga para ele ir ao Rio Jordão. No Rio Jordão ele vai mergulhar 7 vezes. Nas 7ª vez que ele mergulhar, ele vai sair com a sua pele restaurada. O segredo, irmão Cícero, nunca estava na quantidade de mergulho, ou muito menos na água do Jordão. Não, não. O segredo para a cura de Naamã estava em ouvir o que o profeta falou e obedecer. O segredo da cura de Naamã nunca esteve na água barrenta do Jordão, nunca esteve na quantidade de mergulho que ele daria. Não, não. O segredo da cura de Naamã estava simplesmente no ouvir e obedecer a palavra. Qual foi a palavra? Mergulha. Qual foi a palavra? São 7 vezes. Bendito seja Deus. Podia curar ele na primeira, mas Deus disse: não, é 7 vezes. Obedeça. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. São 7 mergulhos. Aí Naamã se zangou, ficou irado. Como não ficava? O Rio Jordão era um rio poluído. 5 rios desaguavam sobre o Jordão, tornando a água do Jordão barrenta, poluída, suja. Naamã disse: tem tanto rio na Síria, por que não mergulho lá? Por que devo mergulhar aqui? Aí Naamã disse: vou para casa, não mergulho não, eu vou me embora. Naamã está indo embora. Um servo de Naamã disse: meu senhor, é só mergulhar, é só 7 vezes, tu daria tudo por tua saúde. São 7 mil, que é mergulhar em uma água para ser curado? Aí Naamã disse: é verdade, eu preciso mergulhar. Aí ele vai e mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nas 7 vezes que Naamã mergulha, quando ele ressurge, a sua pele estava como uma criança restaurada da lepra. Naamã, quando olha, pega o carro, volta para Eliseu para agradecer. Eliseu nem vem ao seu encontro. Ele disse: eu quero dar ouro, quero dar prata. Eliseu disse: não preciso de nada disso. Quem curou foi Deus. A glória é para ele, a honra é para
para ele. Mas o moço chamado Geazi foi dizendo: não, meu senhor quer o ouro, meu senhor quer a prata. Quando Eliseu vem, Geazi veio entrando na casa, Eliseu diz: por que tu fizeste isto? Por que tu disseste isto? Por que tu pegou o ouro que não era para pegar? A glória de Deus, a honra é de Deus. A lepra que estava sob Naamã virá sobre ti. Geazi ficou leproso, morreu leproso. Sabe por quê? Porque a glória ainda é de Deus. E deixa eu falar uma coisa, aleluia, milagre de Deus não se compra com dinheiro, bênção de Deus não se compra com barganha. Ah, Deus do céu, milagre de Deus, bênção de Deus se adquire não ouvir a palavra, obedecer a palavra, honrar a palavra e continuar vivendo pela palavra de Deus. Ainda é a mesma coisa. Estão tentando matar Jesus, mas Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra é quem obedece a minha palavra. O profeta não tem honra na sua casa, o profeta não é valorizado na sua casa, mas a palavra de Deus precisa ser ouvida e obedecida. E aí tem muita gente perdendo o melhor de Deus. Por quê? Porque não tem a capacidade de ouvir e obedecer a sua palavra. Ora, por que aqui Deus não olhou para Elias e disse: Elias, tem muita viúva passando necessidade na minha casa? Por que Deus não aproveitou a situação, pegou o Elias e disse: vai até aqui a casa da viúva, eu vou aproveitar para abençoar a vida dela através de ti? Não, porque Deus sabia que eles não ouviriam a sua voz, não obedeceria a sua palavra. Tem tanta gente dentro da casa de Deus que já perdeu há muito tempo a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, já não ouve mais a palavra, está como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: o comichão nos ouvidos, está procurando palavra que se adequa à sua vida, que satisfaz o seu ego. Não, a palavra de Deus, ainda que seja dura, ainda que cause em nós, porque faz isto mesmo, nos confronta. Bendito seja, mais ainda é a palavra de Deus, é a palavra que limpa, é a palavra que regenera o homem, é a palavra que transforma a vida do homem, é a palavra que traz as bênçãos do Senhor. Aleluia. Ele disse para Josué: Josué, quer ser vitorioso, quer prosperar? Quero, Senhor. Quer ser bendito aonde quer? Quero, Senhor. Não aparte de ti a palavra da profecia deste livro, medita nele de dia e de noite, Josué, e aonde tu colocará a planta dos teus pés, eu farei prosperar. Aleluia. Quando o crente ouve a palavra de Deus e obedece, ele é abençoado por Deus. Porque às vezes tem tantas pessoas, porque tem gente, e eu preciso dizer essa verdade, eu sou crente, sou filho de Deus, só título, mas não tem capacidade de obedecer a palavra de Deus. Aí a gente lá de fora, que nem crente é, nem vem na igreja, é uma viúva de Sarepta da vida, mas quando Deus fala, ele obedece, ele ouve. Ele vem na casa do Senhor, ele entrega a sua oferta, ele faz alguma coisa. Aí sabe o que é que faz? Deus abençoa. Por quê? Porque teve a sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor. Aí tem crente, servo de Deus, vem para a igreja, só reclama, só murmura, só se maldiz. É tanta coisa. Ei, olha para a cruz, querido. O apóstolo Paulo diz: ei, não tem alegria maior do que essa. Com alegria, Paulo, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se tiveres o que comer,
o que beber alegrai-vos. Tem gente que tem o que comer, tem o que beber, tem onde dormir, e ainda murmura da vida, reclama da vida. É hora de nós pararmos com isso e agradecer pelo que Deus tem feito na nossa vida. É hora de olhar para a palavra de Deus e olhar para o cenário da cruz e saber que Jesus pagou um preço por nós. É hora de nós olharmos para a palavra de Deus. Não adianta nós estarmos na igreja e não ter a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Não adianta, não tem como. Porque se eu não abro o meu coração para ouvir a palavra de Deus, como serei liberto pela palavra? Como serei transformado pela palavra? Como é que eu terei uma vida de restauração pela palavra? Meu irmão, eu estou dizendo que todos nós estamos sujeitos a passar por situações na vida. Todos nós, e isto é escolha. Isto foi nós que escolhemos. Às vezes, sem orientação de Deus, tomamos decisões precipitadas e vamos pagar o preço pelas nossas decisões. Mas o crente, o homem, o de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, que anda segundo a palavra, que vive a palavra, que é direcionado pela palavra, Deus cuida, Deus age, Deus abre porta, Deus direciona o espaço. É por isso que o salmista olhou e disse: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque o salmista sabia: enquanto a tua palavra estiver na minha vida, eu terei uma vida de fidelidade. Enquanto a tua palavra estiver na minha vida, eu terei uma vida de santidade. Enquanto a tua palavra estiver na minha vida, eu terei uma vida de obediência. O povo da sinagoga estava lá. O livro do profeta Isaías estava profetizando a respeito do Cristo. Jesus aparece desde do livro de Gênesis, na morte do Cordeiro, para cobrir a nudez de Eva e Adão, representava a Cristo. No sacrifício no Monte Moriá de Isaac, o Cordeiro estava preparado e foi morto no lugar do filho de Abraão, representava o Cristo. Lá no Egito, o cordeiro que foi morto e seu sangue passou nos umbrais da porta, trazendo salvação ao seu povo, representava Cristo. Na festa da Páscoa, quando o cordeiro foi morto, aleluia, representava Cristo. Não só bastasse isso, o profeta Isaías também já havia profetizado, dizendo que nasceria um menino, que se chamaria Emanuel, o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa alma, e ele tiraria o pecado do mundo. Jesus está dizendo àquele povo: eu sou o cumprimento desta profecia. Isaías falara de mim, eu sou aquele que Isaías profetizara. Em vez do povo crer, em vez do povo abraçar, ele não expulsaram Jesus, não quiseram Jesus. Tem muita gente fazendo isto, mas deixa eu te dizer nesta noite, se você nesta noite ouvir esta palavra, abraçar esta palavra, crer nesta palavra, as bênçãos do Senhor te alcançam. Porque uma vida, para nós termos uma vida abençoada, ainda está pautada no ouvir a palavra do Senhor. Como já diz o sábio Salomão, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. O manual para a vida de sucesso ainda está na palavra de Deus. O ministério frutífero ainda está na palavra do Senhor. Ainda está aqui nas escrituras sagradas. Obedeça a palavra, obedeça as escrituras, obedeça a santa palavra de Deus. O povo queria matar Jesus por pregar, dizendo: eu sou a profecia, eu sou o cumprimento, eu vim, eu estou aqui no meio de vocês. Eles não receberam Cristo, e nessa noite nós estamos dizendo, através da sua palavra, Ele estará aqui, Jesus estará aqui, Ele vive em nós, Ele está em nós, Ele está conosco a todos os momentos das nossas vidas. E também, se você nessa noite ainda não teve encontro através desta palavra, eu quero te dizer: Jesus tem um
plano de salvação para com a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está, quão longe você está, mas deixa eu falar, o preço que Jesus pagou pela tua vida foi caro, foi muito caro. Até quando vai viver distante dele? Até quando vai viver longe dele? Corra para a sua presença, ouve esta palavra. Diz as escrituras: quando ouvir esta palavra, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o nosso Senhor. Então nesta noite, quero convidar você para ficar de pé comigo, por gentileza. Dizer para a tua vida que chegou aqui nesta noite, palavra viva de Deus, a palavra que restaura ainda é a mesma. Não são palavras do homem, é palavra de Deus. Está chegando o dia em que Amós profetizou. No capítulo 11, ou capítulo 8, versículo 11. Chegará um dia, correrão do oriente ao ocidente, com sede, com fome, não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. As moças bonitas desmaiarão de fome e sede. Disse Joel, escrevendo o seu pequeno livro, dizendo que o dia do Senhor é muito grande e terrível. Se o seu nome não estiver lá, é melhor que você nunca tivesse nascido. Oh glória! Ei, eu vim nesta noite dizer: há uma palavra de vida e esperança nessa palavra. Dentro desse 31.173 versículos, tem palavra de vida, palavra de esperança, palavra de vida eterna, palavra que direciona o homem, palavra que renova, palavra que dá vida, palavra que cura. A palavra de Deus é a palavra. A pergunta ainda é a mesma: está pronto para ouvir e obedecer a sua palavra? Está pronto para ouvir e obedecer esta palavra? Se tu fizer isto, a tua casa será bendita, os teus filhos serão bênção, a tua família será um celeiro, a tua casa será mantimento das bênçãos do Senhor. Se ouvires a palavra do Senhor. João na ilha de Pátimo diz: bem-aventurado é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Aleluia. E nesta noite Jesus, o nosso Senhor, está dizendo para você: o segredo está no ouvir e obedecer a minha palavra. O segredo ainda está no ouvir e obedecer a minha palavra. Senhor, está dando tudo errado, pare. Ouve o que Deus está te falando, ouve o que Deus está te dizendo, obedeça a palavra. Viva a palavra, viva a palavra, e a tua casa será a bênção do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão sobre o teu coração nesta noite.